Olá, gente. Vamos continuar então com a nossa disciplina. É, Vamos dar continuidade à arquitetura que a gente tinha tratado anteriormente, que é essa arquitetura que eu vou mostrar aqui no slide. Então, essa aqui a gente desenvolveu, né, um conjunto de instruções em um nível mais alto, que é o nível de assembly, e eu vou mostrar agora como a gente pode escrever alguns programas em assembly para é, alguns tipos de problemas encontrados em sistemas sequenciais complexos, né, como é o caso de computadores. Eu vou retornar sempre a essa tela com a lista de instruções para a gente ir desenvolvendo à medida que a gente vai necessitando das instruções. Então, um primeiro exemplo seria, eu quero adicionar três números, tá? Os números seriam 17, 0B e 1C. Vamos fazer então um pouco diferente, tá? Deixa eu só colocar aqui, fazer a transição, pronto. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero adicionar três números. Esses três números eu vou colocar em algum lugar da memória, então eu vou chamar de número 1, que seria, por exemplo, 10 em decimal. O número 2, que seria, sei lá, 15 em decimal, e o número 3, que seria 20 em decimal. Eu quero somar esses três números, fazer um programa. Usando a arquitetura que foi mostrada, eu quero escrever um programa que adicione esses três números. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou assumir que eu estou escrevendo diretamente na memória do sistema, tá? Então, depois eu falo como a gente pode alterar isso aqui. Então, na posição 0, só ajeitar aqui, vou refazer, eu vou começar a usar a notação em hexadecimal. Então, o número 10 em decimal, ele tem a representação 0x, 0a em hexa. O número 15 seria 0x, ff. E o número 20 seria, eu não sei de cor, vamos ver, 20 em binário seria 10, 0, 1, 2, 4, 8, 2, 10. Se eu botar mais 16, então dá 16 mais 4. Então seria 1, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então em hexa, o número 20 seria 1, 2, 4, aqui é 4 e 1. Então seria 14. Não, aqui não é 0FF, não, aqui é 0F. Deixa eu apagar aqui. Aqui é 0. E aqui eu vou apagar para a gente fazer o resto das coisas. Bom, então, aqui é 0F. E eu quero somar esses três números. Então eu vou assumir que na posição 0 de memória, eu vou ter o limpar acumulador. Então a primeira coisa que eu faço, como eu vou operar sempre uma posição de memória com o acumulador, eu limpo sempre o acumulador. Na posição 1 de memória, eu vou começar a somar os números. Então, some ao acumulador, que tem valor 0 no início, o que está no endereço que eu não defini. Eu quero somar esse número aqui. Então eu vou definir um endereço aqui, deixa eu ver. Vamos definir o endereço 8 em hexa. Então no endereço 0x08 vai ter lá isso aqui, ó. Portanto eu vou representar isso aqui só para a gente entender como é que está sendo feito. Eu vou representar a parte, as posições de memória, né? Isso aqui são as posições de memória. Isso aqui seria o opcode, o código de operação, e aqui o endereço. Quando eu tiver instrução. Quando eu tiver dados, isso aqui seriam números, número de 12 bits. Então eu vou somar ao acumulador o que está no endereço 8. Aí lá no endereço 8, eu coloco, por exemplo, o número 0x0a. Que na verdade, como são 12 bits,
eu preciso inserir um 0 na frente de cada um. 0A, aqui 0F e aqui 0, era 014 aqui, 014. Então aqui eu vou botar no endereço 8 o 00A, no endereço 15 eu vou botar o 00F, né? Aqui já vou deixar só a representação em hexa, e no endereço 8, no endereço 9 e no endereço 10 em hexa. Aí aqui eu vou colocar o número 014 em hexa. Eu poderia fazer isso tudo de forma binária também, mas ia ficar muito número, então eu deixo a representação em hexa. Então, o que esse primeiro comando está dizendo é: some ao acumulador o conteúdo do endereço 8. O conteúdo do endereço 8 é A em hexa, que é 10 em decimal. Aí na próxima linha, ou na próxima posição, eu vou somar o conteúdo do endereço 9 ao que está no acumulador. Lembre-se que a operação ADD, ela salva o resultado no acumulador. Então, o que estará no acumulador depois da execução dessa instrução é o número A em hexa, tá? O número 10 em decimal. Depois, a próxima instrução, ó, isso aqui é no endereço 2, isso aqui é no endereço 3. Some ao acumulador o que está no endereço 10 em hexa, que é o número 14 em hexa, que é o número 20 em decimal. E se eu quiser armazenar em uma posição de memória, eu coloco aqui a instrução armazene o que está no acumulador no endereço 11. Então aqui no endereço 11 de memória, eu teria qualquer coisa e após a execução do programa, ele vai ser substituído pelo resultado da soma. Por fim, eu coloco aqui, sim, isso aqui seria o endereço 4, e no endereço 5 eu finalizo o programa colocando HLT. O que seria colocado aqui? Qualquer coisa, tanto faz. Porque a gente não precisaria se preocupar com esses números quando você tem uma instrução só com que não tem argumento na instrução, né? É só o mnemônico, como é o caso do CRA e do HLT. Bom, então com isso, ó, no momento em que eu ligar aquela máquina, aquela arquitetura, e botar para funcionar o controlador vai executar esse programa, limpando o acumulador, depois vai somar o conteúdo da posição 8 ao acumulador, depois vai somar o conteúdo da posição 9 ao que ficou no acumulador da soma, depois vai somar ao acumulador o que está na posição 10, que é 14, vai somar ao que estava acumulado, e por fim o resultado da soma vai ser armazenado na posição 11, que será substituído pelo que tiver. Né? O que tiver vai ser substituído pelo resultado do acumulador. Bom, uma coisa que a gente já observa aqui é que é muito chato eu ficar me preocupando com esses endereços aqui. Se eu tivesse colocado, por exemplo, no endereço 6 aqui, aí eu cheguei no endereço 5 aqui, né? Eu vou botar o número 5 no endereço 5. Aí no endereço 5 eu já teria que colocar um comando. Então eu vou mudar o endereço 5, ao invés de 5 vai ser 6. Para evitar isso, a gente costuma se referenciar a endereços por rótulos. Então, por exemplo, ao invés de chamar esse endereço de 8, eu reescreveria meu código e eu diria que é N1, por exemplo. Depois N2, depois N3 e, por exemplo, res. HLT. Esse seria meu código. E aqui, ó, eu uso... Então eu vou dividir o meu programa em 3 colunas, digamos assim. A primeira coluna vai ser uma coluna de rótulos. A segunda de mnemônicos. E a terceira de endereços. Nos rótulos serão... o rótulo é um nome que eu dou ao endereço e não necessariamente eu preciso saber onde esse endereço vai ser fisicamente colocado. N1,
N2 0x00F, N3 0x14 e res, né, que eu chamei de res vai ser qualquer coisa. Com isso aqui, ó, se eu escrever o meu programa assim, o que é que vai acontecer? Ó? Não interessa onde esse número vai estar fisicamente na memória, se no endereço 8, se no endereço 6, se no endereço 100. O que interessa é que eu estou me referindo a esse endereço por um rótulo que eu chamei de N1. E aqui, ó, quando eu quiser me referir a esse número, ao endereço desse número, eu refiro-me ao rótulo e não mais ao endereço físico dele, que aqui eu tinha que me preocupar, que era o endereço 8. Aqui eu estou dizendo o rótulo é N1. E quem vai se preocupar em traduzir esse rótulo em um endereço físico na memória é o programa montador. Então tudo que eu tenho que fazer é, como é feito na prática, né? Como é feito na prática. Oh, meu Deus. Eu escrevo um arquivo texto com esses dados aqui que estão no lado direito, e o montador é que vai se preocupar em traduzir o que está descrito do lado direito em um código binário para ser anexado na memória física do dispositivo. Esse programa aqui se chama, como eu já falei, assembly, né? Então eu escrevi aqui um programa em assembly para somar 3 números que estão em 3 posições de memória e salvar o resultado da soma em uma 4ª posição de memória. Este assembly só vale para aquela arquitetura, ou seja, o assembly é dependente do conjunto de instruções, e o conjunto de instruções é totalmente interconectado o conjunto com a arquitetura que eu estou trabalhando. Então, um assembly de uma arquitetura só funciona naquela arquitetura e nenhuma outra mais, certo? E quem vai fazer essa tradução se chama assembler, que é o montador, né? O montador é um programa de computador que traduz esse arquivo texto na forma de mnemônicos para um arquivo binário que vai ser gravado no dispositivo, lá no sistema complexo que a gente projetou, certo? Então vamos voltar lá para o slide. Então aqui a gente tem o que eu falei no primeiro, né? E aqui seria a forma de escrita do código. Veja que aqui tem uns comentários que foram colocados só para indicar o que cada linha executa, né? Cada montador, cada assembler, cada programa que vai traduzir tem uma maneira de lidar com comentários. Então alguns têm ponto e vírgula para indicar que tudo que vem depois do ponto e vírgula é comentário. Alguns têm barra barra. Então depende do montador, tá? Aqui está colocado assim só para indicar que didaticamente cada instrução executa o que está sendo indicado ali. Veja que se eu quiser modificar o número na posição W, por exemplo, aqui ele chamou de W, eu chamei de N1. Ah, mas o que é que eu vou colocar aqui? W ou N1? O que você quiser, contanto que indique um rótulo que representa uma posição de memória. Que posição de memória aquele rótulo representa não nos interessa. Eu sempre vou me referir a ela como um rótulo, não mais como um endereço físico, certo? E a vantagem de se usar rótulo é que se eu quiser alterar o valor do número aqui, ou se eu quiser inserir mais instrução no meu código, né, outras instruções aqui, eu não preciso ficar me preocupando em modificar esse valor aqui do rótulo. Quem vai fazer isso por mim vai ser o montador. Então se eu quisesse inserir mais 3 ADD, mais 3 instruções ADD, eu não precisaria mudar W, X e Y, porque eles vão ficar fixos. O que vai alterar vai ser só quando o montador for inserir cada endereço fisicamente. Então esse programa é um programa simples e a gente vai fazer um outro programa
para fazer subtração, que é esse programa aqui. Então eu tenho dois números, o subtraindo e o minuendo, e eu vou fazer desculpa, eu vou fazer min menos sub, né? O minuendo menos o subtraindo, tá? Então vamos fazer de novo aqui. Então usando os mesmos exemplos, eu quero fazer essa subtração em hexa. Deixa eu só ver aqui, 0B7 menos 09C. Então eu tenho esses dois números, 0B7 em hexa e 09C em hexa, e quero fazer essa operação, usando aquela estrutura. Então a primeira coisa que eu faço, limpo o acumulador. Vou escrever então um programa em assembly para ser gravado na memória daquela arquitetura, e esse programa vai ser responsável por fazer essa operação aqui. Então, primeira coisa, limpar o acumulador, basicamente é sempre a primeira instrução que a gente usa quando a gente está usando essa arquitetura. Aí a segunda coisa que eu vou fazer, eu vou pegar, eu vou ter este número aqui, ó, e este número salvos em alguma posição de memória, esse aqui que é o, está chamando de subtraindo, esse aqui vai ser sub, esse aqui é o minuendo. O subtraindo, ó, ele vai ter que ser complementado e incrementado. Então eu vou pegar o número que vai estar em alguma posição de memória. Que posição? Eu vou chamar ela de sub. Que posição física é essa? Não me interessa. O montador vai se preocupar em alocar este endereço em algum endereço disponível lá na memória. Então, o que é que faz essa segunda instrução? Soma sub ao acumulador. Na verdade, ó, quando você tem uma instrução CRA e uma instrução ADD, isso aqui se chama snippet, né? Um snippet de código é um pedaço de código responsável por alguma coisa. Então, esse snippet aqui, com essas duas instruções, elas carregam o acumulador com o valor que está em sub, né? Limpar e adicionar um número de uma posição de memória ao acumulador equivale a você carregar o valor daquela posição no acumulador. Então, na verdade, o que isso aqui faz é, coloca sub, que vai conter este número aqui, aliás, coloca o que está em sub, que é este número, na posição, no acumulador. E agora eu preciso tomar o negativo desse número. Ó. Então, eu tenho que complementar o que está no acumulador, que é quem? O número 09C, que é o número que está contido na posição sub. Depois, incrementar o acumulador, ITA. Ah, mas como é que eu sei isso? Você vai lá no slide, só transicionar aqui, ó. Vou lá no slide, não lembro quais são as instruções. Você vai lá no conjunto de instruções de CTA, complementar acumulador, e ITA, incrementar acumulador. Aí eu volto lá, eu volto no meu programa, ou no meu texto, né? No meu arquivo de texto, e vou escrever o programa. Complementei e incrementei. E agora? Agora eu preciso fazer este menos o que está no acumulador. Depois dessa instrução ITA, o que está no acumulador é o menos 9C. E agora eu vou somar a ele o que está no conteúdo min, que é o minuendo. Quando eu fizer isso, depois de executar essa instrução, eu vou ter 0B7 menos 9C no acumulador. E aí, se eu quiser armazenar em algum lugar, STA, que é Store Accumulator, na posição res. Acabou o meu programa, HLT. A partir daqui, eu escrevo os rótulos e os seus conteúdos. Então, qual é o rótulo? O rótulo é sempre do lado esquerdo, né? Se a gente imaginar isso aqui como 3 colunas, ó, vai ser sempre uma coluna de códigos de operação, uma coluna de endereços ou rótulos e a coluna de rótulos fica à esquerda aqui, tá? É bom vocês se acostumarem a indentar, ou seja, colocar cada coisa em um espaço físico, que isso é importante para a boa programação. Então, o que é que vai estar em sub? Aí, como aqui, ó, é um número, eu vou só colocar o número aqui, ó, 0x09c. E em min vai estar 0x0b7. E res
não interessa o que estará inicialmente, o que importa é que res vai ser a posição de memória que vai guardar o resultado final na memória. Então, depois que o programa acabar, essa posição res contém o resultado da operação da subtração. Ok? O que é que a gente está fazendo então? A gente está criando, veja que a partir dessas, eu parti de uma estrutura simples, né, com alguns registradores, incrementei essa estrutura, modifiquei a arquitetura, criei um conjunto de instruções. Tudo isso aí define uma arquitetura. E como essas instruções são executadas? A partir das micro-operações, que são aquelas entradas dos registradores. E quem controla isso tudo? O controlador, que vai ter uma sequência de passos correspondente a cada uma dessas instruções. E como eu faço uma operação mais complexa de subtração? Através de instruções sequenciadas, que vão ser executadas passo a passo pelo controlador. E esse conjunto de pequenas instruções faz com que eu possa fazer coisas mais complexas, como é o caso aqui de uma subtração. Bom, voltando então aos slides, aqui está o código, né? Veja que sempre que a gente escreve um código, um programa, em qualquer linguagem que seja, a gente raramente repete o algoritmo, repete rótulos, tá? Então isso aqui é uma coisa muito fácil para a gente descobrir quem está colando. Bom, aí eu vou fazer uma coisa um pouco mais complexa agora, que é o seguinte. Eu tenho eu quero fazer 100 somas, somas de 100 valores localizados em 100 lugares sequenciais na memória. Então lembre-se que a minha memória tem 255 posições. 100 delas eu quero usar para operandos, para números, e quero fazer a soma desses 100 números. Então como é que eu poderia fazer uma operação de soma desses 100 números? Então vamos voltar lá para a outra tela. Bom, então eu teria 100 parcelas, tá? 100 parcelas de número, então eu vou botar, vamos ver, começar deixa eu ver aqui, 10, 12, começar da posição 15, por exemplo. Então na posição 15 eu teria o primeiro número, vou chamar de N1, na posição 16 eu teria o número 2, na posição 17 o número 17 eu teria o número 3, e assim sucessivamente até a posição 114, né? Eu teria o número 100. Eu queria somar N1 mais N2 mais N3, Eu poderia fazer então assim, ó, ADD, CRA, limpo o acumulador, soma o número 1, soma o número 2, soma o número 3, opa, eu vou ter que fazer 100 vezes, não é muito elegante, né? Então vamos tentar encontrar uma outra forma de fazer isso aqui. Esta forma aqui não me interessa. Então só colocando novamente aqui o número N1, N2 até N100, tá? Em uma dada posição aqui de memória. Bom, para começar eu vou só rotular esse primeiro endereço, vamos chamar de, sei lá, END1. Então esse é o rótulo do número 1, é o endereço onde começa a primeira parcela, tá? O resto não me interessa porque eles vão ser sequenciados, mas vamos deixar END1 aí. Então a primeira coisa que eu faço no meu código é limpar o acumulador. Então vou limpar o acumulador para que eu consiga operar o número. Só que agora eu não vou mais inserir ADD, né? Eu vou tentar fazer de uma forma interativa, em que eu repita um conjunto de ADDs até que eu atinja o final aqui. Onde o final aqui é 100. Bom, então eu preciso de alguma coisa que conte 100 vezes. Certo? Então eu vou criar aqui um endereço chamado CNT, e esse endereço vai conter o número 100 em decimal. O número 100 em hexadecimal.
O número 100 em hexadecimal ó, é o F9C. Ficou feio isso aqui, peraí. Isso aqui vai ser um número em hexa 0xF9C. Eu não coloquei aqui o número em hexa porque eu estou representando como números genéricos, tá? Não me interessam quais os números que estejam aqui nas posições, nas 100 posições. Bom, mas por que eu coloquei esse número aqui? É 100. Eu vou ter que contar 100 vezes e quando esse número aqui parar a contagem de 100, eu vou ter o meu resultado. Beleza. Outra coisa que eu vou fazer é, como eu quero fazer interativamente, ou seja, fazendo recursivamente, eu vou usar o ADDI ao invés do ADD. Por quê? Porque no ADDI eu vou colocar aqui ó, um endereço, deixa eu ver como é que eu vou chamar de, sei lá, soma, ADDI soma. Aí soma vai conter o endereço END1. Por que isso? Vamos lá. Não, eu vou fazer assim, peraí. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para explicar melhor. Eu vou deixar só o ADD e daqui a pouco eu volto para esse soma, tá? Se eu colocasse aqui, então, ADD END1, né? O que é que esse snippet está fazendo? Carrega o acumulador com o número que está no endereço 1, que é o N1. Aí depois eu queria fazer com que esse END1 se transformasse em END1 mais 1. Ó, o endereço do número 2 seria END1 mais 1. O endereço do número 3 seria... Seria END1 mais 2. E assim sucessivamente. Então, eu não tenho como incrementar esse endereço aqui automaticamente. Mas eu tenho uma maneira de fazer isso, que é como? Ao invés de eu usar ADD, eu uso ADDI, uso um endereço como é que eu diria? Um endereço intermediário, vamos chamar assim, e esse endereço que eu estou chamando de soma contém o primeiro endereço do primeiro número, o endereço do primeiro número. Então, no primeiro momento, ó, soma vai conter END1 e eu vou estar somando o que? Limpe o acumulador, some ao acumulador o conteúdo do conteúdo de soma. Ou seja, quem é assim, ó, some ao acumulador o endereço, o conteúdo do endereço que está no endereço soma. O endereço que está no endereço soma é END1 e o conteúdo do END1 é N1. Então depois, na primeira vez que ele executar isso aqui, eu vou ter N1 no acumulador. Então o acumulador vai estar com o número N1. Vamos supor que isso aqui seja o endereço 15, isso aqui seja o endereço 16, isso aqui 17. Só para a gente entender o programa. Então, soma vai estar com o valor 15, né? Que é o número N1. Desculpa, que é o endereço END1, vamos botar 15 não, vamos botar END1 mesmo. END1 e END1 vai estar com o número N1. Pronto. Então, quando eu rodar a primeira vez, eu vou ter esses valores aqui. Aí o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer com que soma, eu quero repetir essa soma, só que agora, ao invés de END1 aqui, eu quero colocar END1 mais 1. Então, como é que eu faço? Como é que eu incremento uma posição de memória? Bom, a forma mais simples, eu tenho duas formas. Eu posso colocar no acumulador e depois incrementar o acumulador. Estou só mostrando aqui, só um minutinho. Então, ó, eu tenho duas instruções que incrementam. ITA e... cadê a outra? ISZ, ó, incrementa e salta. Aqui é incrementa acumulador. Mas para eu incrementar o acumulador, eu tenho que colocar alguma coisa no acumulador. O que quer dizer que eu vou perder a soma do primeiro número que eu fiz. Então eu não vou fazer ITA e vou usar esse ISZ.
O que é que o ISZ faz? Incrementa o número que está no endereço end e salta a próxima instrução se o incremento for nulo. Então, vou voltar lá no slide. Então, ó, eu vou incrementar ISZ aqui, ó, incrementa quem? O endereço soma. Então, quando eu executar essa instrução, incrementa endereço soma, soma vai se transformar em end1 mais 1. Ou seja, aqui vai estar agora end1 mais 1. E eu vou repetir isso aqui, ó. Então, como é que eu repito essa instrução aqui? Salto para o local dela. O local dela não tem nome, então eu vou criar um nome aqui chamado loop, que é um rótulo loop, que vai estar indicando o endereço dessa instrução ADDI. Então, ó, vamos fazer do começo. Limpa o acumulador, soma ao acumulador o conteúdo do endereço que está em soma. O conteúdo do endereço que está em soma é end1, era end1, né? Aí eu vou somar n1. Aí depois eu incremento soma, então coloco end1 mais 1 em soma e salto a próxima instrução se for 0. Como isso aqui eu espero que nunca chegue em 0, porque eu espero que todos os endereços caibam aqui, ó, dentro da memória, então isso aqui não preciso me preocupar que ele vai saltar essa instrução jump. E volto jump para loop, ou seja, repita essa instrução aqui. Aí ele vai somar de novo quem? Agora ele tinha N1 no acumulador e vai somar ao acumulador o conteúdo do endereço que está em soma. O endereço que está em soma é end1 mais 1. Quem é o conteúdo de end1 mais 1? N2. Então, depois da segunda vez, ele vai fazer N1 mais N2. Depois, vai incrementar o conteúdo de soma. Vai fazer soma igual a end 1 mais 2. Depois, repete. Se eu ficar repetindo assim, eu vou somar todas as parcelas. Só que eu tenho que colocar um ponto de parada. Ou seja, até quando ele vai fazer isso? Então, eu tenho que criar aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Sim, eu esqueci de dizer, ó. Isso aqui é igual a menos 100 em decimal. Ou seja, é o complemento de 2 de 100. Isso aqui. Por quê? Vou explicar agora. Então, ó. Eu inseri este comando aqui porque isso aqui vai ser o meu controle. Eu só vou pular enquanto isso aqui não for zerado. Então, quando isso aqui zerar, quer dizer que eu cheguei no zero. Ou seja, eu comecei a contar, ele estava em 100. Aí eu vou fazer 99, 98, 97... Quando eu chegar em zero, quer dizer que eu fiz a centésima soma da parcela. E aí eu não vou mais repetir o ADDI. Eu salto essa instrução, jump. Então vamos refazer aqui do início. Vamos lá. Aqui eu tenho end1, isso aqui só lembrando que é menos 100. E aqui, inicialmente, eu tenho 0 no acumulador. Vamos refazer. Eu tenho, ó, no início eu tenho 0 no acumulador, eu tenho end1 no soma 1, desculpe, no soma, end1 aqui. Em end1 eu tenho o número n1, mas isso aqui não é necessário. Ai, droga. Então vamos refazer agora. Então eu tenho, ó, limpa o acumulador, tá aqui, 0. Soma ao acumulador o conteúdo cujo endereço está em soma. Então eu pego o endereço end1 e somo o conteúdo dele ao acumulador. Então eu vou fazer 0, que está no acumulador, mais n1. Depois, incrementa soma, ou incrementa o conteúdo de soma e salta a próxima instrução se é 0. Como soma tem end1, eu vou somar end1 mais 1. E aqui eu vou ter end1 mais 1. Não vou saltar a próxima instrução porque isso aqui eu espero que nunca seja 0. Incrementa o conteúdo de CTR e salta a próxima instrução se o incremento for 0. Então, CTR tinha menos 100, que é esse número aqui, ó. Quando eu incrementar, ele vai ter menos 99, que vai ser isso aqui se transformar em B, F9B. Não, desculpe. Contrário. Esse aqui vai se transformar em D. Ele vai incrementar, então ele vai contar para frente. F9D.
Foi zero o conteúdo de CNT, né? Eu chamei de CTR aqui, mas é CNT que eu tinha chamado. Eita, quanto erro. CNT. Então, incrementa CNT. É zero? Não. Então, executa a instrução jump. Aonde? Salte para loop, ou seja, repita a DDI. Ou seja, some ao acumulador, que tem N1, o conteúdo cujo endereço está em soma. Então, o endereço que está em soma é N1 mais 1, o conteúdo dele é N2. Então, ele vai pegar N2 e somar o acumulador. O acumulador tem 0 mais N1, vai ficar com 0 mais N1 mais N2. Depois, incrementa o que está em soma. Era N1 mais 1, vai ficar N1 mais 2. N1 mais 2. Depois, incrementa CNT. Era D, agora vai ficar E. Depois, é 0? Não. Então, executa a próxima instrução. Soma de novo e assim vai. Quando isso aqui se tornar 0, que é na centésima, depois dele ter feito a centésima soma, ele vai executar isso aqui, vai incrementar, então teria assim, ó, F, 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 né, depois da centésima soma. O conteúdo do CNT seria F, F, F. Aí ele vai incrementar isso aqui. Quando ele incrementar F, 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 vai ficar 0x000, ou seja, zerou o conteúdo. Aí o que acontece? Ele não vai executar o jump loop. Ele vai saltar para a próxima instrução. E qual vai ser a próxima instrução? Bom, a próxima instrução eu posso fazer um armazenamento do conteúdo do acumulador em uma posição de memória que eu posso chamar de res, que é o resultado. Então, guarde o resultado na posição res e pare a instrução. E a posição res eu posso colocar em qualquer lugar aqui que ele vai salvar nessa posição. Então, veja, eu já comecei a complicar um pouquinho mais os meus programas a partir... Eu vou só deixar o programa aqui intacto para ver como é que vai ser, para vocês verem o programa inicial. Só fiz o passo a passo para a gente entender. Então, o programa que eu quero que ele faça é isso aqui. End1, e aqui seria 0x F9C. Pronto. E aí eu tenho um programa em assembly, isso aqui não precisa, né? Quando eu for escrever o meu programa, isso aqui, ó, não precisa. Tá quadrado aqui. Não precisa, e eu vou ter este programa para somar 100 parcelas de números guardados na memória. Então, veja que eu criei um esquema de interativo, ou seja, eu vou repetir algumas coisas. Isso aqui seria, por exemplo, a implementação em assembly de um while. Enquanto o contador não é zero, repita essas operações. Ou de um for, né? Para o contador de 0 a tanto, faça isso. Só que eu estou implementando em linguagem de máquina, em assembly. Eu estou usando mnemônicos que vão ser traduzidos para um circuito, para um arquivo binário a partir de um montador. Então vamos voltar lá no slide. Está aqui, ó, o mesmo programa. Veja que isso aqui foi tirado do livro texto, ele usou outros rótulos, né? Mas porque o rótulo tanto faz. O que importa é que o rótulo que você esteja usando seja o que você quer de fato, tá? Mas o código precisa ser correto e executar o que se deseja. Eu posso fazer então agora, usando essa mesma arquitetura, eu posso complicar um pouco mais ainda a partir de um programa para multiplicação de números binários. Então, eu vou mostrar um programa, na verdade eu coloquei 4 bits aqui, mas pode ser de 6 bits, tá? Porque, assim, o resultado de dois números de 6 bits, o resultado máximo cai em 12 bits. Como 12 bits é o tamanho da memória que a gente consegue, então na verdade isso aqui é 6 bits, tá? Eu vou ajeitar os slides depois para mostrar que isso aqui, para a arquitetura que a gente está considerando, tem que ser 6 e o resultado é um número de 12 bits. O que eu vou fazer é primeiro mostrar
como é que é a rotina de multiplicação, né? Como é que é o algoritmo de multiplicação que a gente está acostumado a usar no dia a dia e aplicado a números binários. Aí depois eu vou mostrar como a gente pode implementar isso na arquitetura que a gente está considerando. Bom, então eu vou fazer aqui um exemplo com 4 bits para ficar simples. Então, deixa eu ver só o número aqui. Vou fazer 5 vezes 5 em decimal, né? E aí eu tenho o multiplicando, que seria o 5, né? Então eu teria 0. Na verdade eu teria um número de 8 bits. Eu vou fazer com 4 bits, ou seja, só um minutinho. Desculpe. O multiplicando e o multiplicador. Ambos não podem ter números diferentes de zero, ou seja, eu tenho que limitar aqui em 4 bits, porque o resultado tem que aparecer em 8 bits. Se eu tiver números maiores que 4 bits, o resultado não vai caber em 8 bits e eu teria que ter outra estrutura. No nosso caso da arquitetura, eu vou fazer essa limitação em 6 bits, então eu tenho que ter números com 6 bits, os 6 bits mais significativos são 0, para que o resultado caiba em 12 bits. Então, se eu fosse multiplicar esses dois números, né, eu teria aqui, eu vou observar sempre esses números do multiplicador. Se ele for 1, esse número é repetido. Como aqui está na primeira posição, esse número aqui, ele vai ser repetido. Olha o próximo número. O próximo número é 0. Se fosse 1, eu repetiria isso aqui, ele deslocado de uma posição com inserção de números à direita. Acho que se eu colocar... Não, tá bom, vamos deixar assim. Vamos só deixar um aqui para mostrar o que eu quero. Vamos deixar um aqui. Então isso aqui seria 1, 2, 4, 8, 4, 12 e um 13. Acho que não cabe. Não cabe. 13 vezes 5. Então seria 13 vezes 5. 15, 6, 15, vezes 5, 6, 65. Bom, isso não importa, tá? O resultado aqui é só para a gente mostrar. Então, se aqui é 0, eu vou completar tudo com 0. Aí eu olho o próximo bit. Veja que eu estou olhando sempre o próximo bit do menos para o mais significativo. É 1, então aqui eu vou colocar, se aqui é 1, eu vou pegar, como ele está em duas posições, eu vou inserir 2 zeros aqui, são as duas posições que ele passou, e eu vou representar o número deslocado aqui. Aqui é 1, né? Desculpe. Aqui, cadê? Aqui é 1 também. E aqui é 1. E completo com 0 as demais casos. Esse próximo 1 também. Eu pego ele e desloco de mais uma vez. Então eu completo com outro 0 aqui. Fica 1, 0, 1, 1. E completo o resto com 0. E somo tudo no final. Então vai dar 1, 0, 1, 0, vai 1, mais 1, 0, mais 1 dá 1, vai 1, 1, 0 dá 1, 1 e 1, 0 mais 1 dá 1, vai 1, 0 dá 0, vai 1. Pronto. Isso aqui seria o resultado da multiplicação. Aí veja sempre o que é que eu faço. Eu poderia pegar, toda vez que aparecesse um 1, toda vez que aparece um 1, eu vou pegar o número de cima e vou somá-lo acumuladamente. Então, no primeiro caso, o primeiro caso foi 1, eu pego o número de cima sem deslocar e somo a 0. Né? Então, eu vou assumir que eu tenho uma soma parcial, vou chamar SP, e essa soma parcial, ela ela deveria ser inicialmente nula, né? Tá? Então, o que é a soma parcial? É os valores dos resultados que eu estou somando aqui, ó. Porque aqui eu somei tudo de uma vez, mas eu poderia fazer passo a passo. Somei esse, depois somei esse com esse, depois somei esse com o resultado, depois somei esse com o resultado. Aí, ó, quando tem um zero,
eu simplesmente não faço nada, mas eu teria que preparar o número, ó, deslocando ele de mais uma vez. Eu não usei ele deslocado aqui, mas eu tenho que deslocar para que da próxima vez eu use ele deslocado. Aí tem outro 1, então eu vou usar ele que eu preparei deslocando. Aí tem outro 1, aí eu tenho que deslocar esse aqui de uma vez e vou usar ele deslocado para fazer as somas parciais. Então, como é que eu começo o código, né? Limpo o acumulador. Primeira coisa que eu vou fazer é limpar o acumulador. Depois, sim, eu tenho que ter aqui, ó, os números MD e MR em alguma posição de memória, tá? Seriam números de 8, na verdade de 12 dígitos, né? Que a gente está considerando. Se é 13, é A, B, C, D. Então é D. 00D. Ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar essa posição de memória SP. Como é que eu limpo a posição de memória? Eu escrevo 0 nele. Como é que eu escrevo 0 nessa posição? Eu limpo o acumulador e armazeno o que está no acumulador na posição de memória. Aí depois, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar os bits desse MR aqui. Então, se eu preciso observar os bits, para tomar uma decisão, se for 0, se for 1, quem toma essa decisão? Ou ISZ ou SFZ, uma das duas instruções. A ISZ ela vai incrementar uma posição de memória. Então eu vou usar SFZ, que é o que? Testa o flag e salta a próxima instrução se o teste for nulo. Mas quem é que eu vou testar? Os bits de MR. Se eu vou testar os bits de MR, eu tenho que colocá-los no acumulador. Como o acumulador já está limpo aqui, ó, por causa desse CRA, eu tenho que somar ao acumulador o que está em MR, que seria o número 00D, que seria, no caso, esse aqui, por exemplo. Eu poderia fazer qualquer número, tá? Bom, depois, então se eu só colocar aqui na forma de desenho, para a gente entender, ó, isso aqui seria MR, com alguns bits, então eu não vou representar todos não, para não ficar muito carregado, e o flag aqui, ó. Esse flag aqui, tanto faz o que eu tenho aqui. Vou fazer aqui todos os bits para deixar bem claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Então, o que eu teria era isso aqui, ó. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Só para lembrar, 3, 3, 6. Até aqui, ó, eu só vou assumir números que tenham 6 bits, onde os 6 bits menos significativos são diferentes, podem ser diferentes de 0, mas os mais significativos não podem ser diferentes de 0, tá? Para que a multiplicação caiba em 12 bits. Então isso aqui seria MR, isso aqui seria F. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Eu tenho que colocar esse primeiro bit em F para testá-lo, que seria esse bit aqui primeiro, o menos significativo. Como é que eu coloco esse bit em F? Eu faço uma rotação à direita, ou seja, o F vem para cá, à direita, cada um bit vai ser deslocado, e esse bit aqui, ele vai ser deslocado para a posição F. Então, quando finalizar isso aqui, quando eu fizer o deslocamento, o que é que eu vou ter aqui em F? Ó? Eu vou ter 1 aqui em F, que é esse 1 aqui, esse 0 vem para cá, aqui vai ficar 1, que é o 1 daqui, esse 1 daqui vem para cá, esse 0 vem para cá, o resto é 0 e aqui vai ficar com x, que é qualquer coisa que estivesse no flag. Beleza, aí agora, como isso aqui vai ser usado também na próxima vez que eu for testar, eu tenho que testar esse 0 aqui, ó, da próxima vez, né? Depois testar este 1, depois... Então, ó, o acumulador já foi deslocado aqui, eu vou salvar esse deslocamento na própria posição MR para utilizar mais para frente, porque depois eu vou usar de novo. Agora sim eu posso testar o flag. Eu vou pegar esse flag e vou testá-lo. Como é que eu testo? Teste o flag Z e salte a próxima instrução se for 0. Então, se eu saltar aqui, eu vou para algum lugar que vai tratar o caso 0. Caso contrário, eu vou para algum lugar que vai tratar o caso 1. Então, se o flag for 1, eu vou executar essa instrução, que é o quê? Pule para a posição 1. Aí aqui eu posso colocar a posição 1, vamos tratar logo ela. Quem é a posição 1?
Se for 1, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que somar o que está em MD à soma acumulada. No nosso caso, no primeiro momento, ó, o SP foi 0, ele estava em 0. Então eu vou pegar, limpar o acumulador, somar a ele o valor MD, que é o número de cima. Então eu fiz o quê? MD está no acumulador. E agora eu vou pegar a soma acumulada, que era o 0, e vou somar a ela o número que estava no acumulador, que é o MD. Então eu estou fazendo esse primeiro caso aqui, ó, somando o primeiro elemento. Bom, depois disso eu vou armazenar esse número no SP para que eu salve aqui, ó, a primeira soma, que é o MD, ou que é este número aqui. Eu não vou nem colocar MD aqui para não confundir, porque depois ele vai aparecer deslocado, né? Então vai ser esse número aqui, ó. Eu peguei esse número e somei a 0 e guardei ele em SP. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui. Bom, aí depois disso, eu tenho que... o que eu vou fazer? Eu tenho que... se eu fosse fazer novamente para frente, isso aqui vai ter que aparecer deslocado, ó. Por exemplo, quando eu tenho outro 1 aqui, ó, ele vai aparecer deslocado aqui para ser somado à soma parcial. Então eu vou deslocar o MD antes de passar para a próxima etapa, né? Porque se eu fosse somar de novo MD aqui e aqui para frente, ele vai ter sempre que aparecer deslocado, de pelo menos uma posição. Então para deslocá-lo, eu preciso colocá-lo no acumulador. Antes disso, eu tenho que limpar o flag, porque, ó, nesse caso aqui, ó, eu vou sempre inserir zeros à direita do número MD deslocado. Então eu vou limpar o flag para que quando eu inserir um número, ele vá zerado. Aí eu vou fazer o quê? Carrego, sim, eu tenho que limpar o acumulador, né? Esqueci aqui. Eu vou limpar o acumulador. Limpo o acumulador para que eu salve o valor de MD, para que eu vá deslocar o MD. Aí como é que eu desloco o MD? O MD eu simplesmente faço deslocamento à direita, porque ó, agora o MD ele tem que ser deslocado para a direita, inserindo zeros na posição menos significativa. Por isso que eu zerei o flag aqui, e aí rotacionei para que insira zeros do lado na posição menos significativa. Eu tenho que salvar esse valor de volta para utilizá-lo novamente. Se eu for utilizar MD aqui, ó, deslocado, que é a terceira fase, por exemplo, aqui, e vou para frente. Aí eu tenho que repetir todo o processo. O que é todo o processo? A partir daqui, ó. Então eu vou olhar de novo o próximo bit, que na verdade ó, o MR foi deslocado, ele estaria assim, ó, tá vendo o 0 aqui? Então eu vou pegar esse 0 e jogar ele para o flag. Então rotaciono. Depois salvo esse deslocamento, porque na próxima vez esse 1 vai estar na posição menos significativa, eu vou testar ele. Aí testo o 0 que foi para o flag. É 0? Sim. Então venha para o 0. Aí o que é que eu tenho que fazer no 0? Nenhuma soma tem que ser feita no 0. Apenas preparar o MD para o próximo 1 que apareça. Onde é que eu preparo o MD para o próximo 1 que apareça? Aqui, ó. Cadê? Nesse ponto aqui, ó. 0. O CRA. Então o CRA é limpa o acumulador, soma MD ao acumulador, que tá, na verdade é em cima, né? Deixa eu ver se o flag foi zerado aqui. Rotaciona. O flag não foi zerado. Então, na verdade, não é aqui. É aqui. Eu tenho que zerar o flag para garantir que quando eu rotacionar MD, eu insiro zeros aqui, né? Aí limpo o acumulador, adiciono o MD, carreguei o MD que estava deslocado de uma posição, aí desloco novamente o RO, armazeno esse valor deslocado e vou para cá. Mas quantas vezes eu tenho que fazer isso? Eu tenho que repetir isso somente 6 vezes. Ó. Porque daqui para frente
eu assumi que era tudo zero, então eu só vou fazer 6 vezes. Então eu tenho que criar um contador aqui. Desculpa, não é isso não. Eu vou ter que incrementar um contador de tal maneira que ele conte de -6 até 0. Então eu vou incrementa e salta a próxima instrução se o contador CTR for 0. Aí deixa eu só continuar aqui embaixo, tá? Aqui do outro lado. Então, eu tenho aqui, ó, MD, que seria um rótulo, MR seria outro rótulo, que é o número N1, né, qualquer, N2 qualquer. Eu tenho o SP, que seria qualquer coisa no início. E aí eu tenho o contador. Então, CTR seria o número -6 em hexa. O número 6 em binário, com 12 dígitos, seria 0000, 00, 01, 10. Isso aqui seria 6 em binário. Aí o complemento de 2 dele seria 01. Aqui eu complemento todo mundo. Isso seria o complemento de 2. Em hexa eu teria F, 1, 2, 4, 8, 2, 10, FFA. Então 0x, FFA seria o complemento de 2 de 6, que seria no caso -6 em hexa, que é para eu rotacionar isso aqui 6 vezes só. Eu vou repetir esse procedimento 6 vezes. Uma vez que eu cheguei no final, o resultado vai estar onde? Em SP. Né? Aqui, ó, o SP vai sempre guardar o resultado da soma parcial. Então, quando eu chegar no último número, já desloquei, mas o contador foi -6, finalizo o programa. Então, esse é um programa de multiplicação, não é o único, tá? Usando o algoritmo tradicional de multiplicação que a gente conhece, tá? Voltando lá no slide, aí tem a forma que o livro usou, né? Veja que tem um erro aqui no livro, ele considerou os números com 12 bits, mas está errado, porque números com 12 bits, que é o contador é -12, eu vou precisar de resultados com 24 bits, então não é o caso da nossa arquitetura. E um outro exemplo que eu não vou fazer, eu vou só mostrar como é que é feito, é o uso de subrotina para fazer vários cálculos de multiplicação. Então, suponha que eu quisesse fazer esse cálculo aqui, N1 vezes N2, somado a N3 vezes N4. Ao invés de eu fazer 2 vezes esse programa de multiplicação, eu criaria uma subrotina, e nessa subrotina eu passaria os números que eu quero multiplicar, e ela retornaria em uma posição de memória o resultado da multiplicação, e depois eu usaria esse resultado para somar com outro resultado do seguinte. Então, só para deixar mais claro aqui, ó, aqui eu tenho os números que eu gostaria de representar, e o código começa aqui, ó, limpa o acumulador, coloca o primeiro número em MD, depois limpa o acumulador, coloca o segundo número em MR. Aí chama a subrotina de multiplicação, que é aquela rotina anterior. Some, cadê? CRA, limpa o acumulador, adiciona a primeira posição, armazena no soma parcial. Deixa eu ver o que é que ele está fazendo aqui. O CTR, tá. Ele está fazendo um CTR aqui. Eu não entendi por que esse CTR aqui. Só me lembrar. Não dá para ver aqui. No livro aqui o CTR coloca -12, é porque ele colocou -12 em T aqui e depois copiou para o CTR, que é o contador que a gente usou lá na rotina anterior. O resto da rotina é exatamente igual. A única diferença é que no fim da subrotina, né, quando eu uso a instrução CSR, eu tenho que ter o jump I para o endereço da subrotina. Como o endereço da subrotina é multi, multi vai guardar o endereço para onde ele tem que pular de volta, que é o CRA. Então eu executo tudo isso aqui, o resultado vai estar no SP, aí eu pego esse resultado de SP e somo ao PR. Ele zerou aqui, só para garantir que era 0 inicialmente, ele somou a primeira parcela do produto.
Aí depois ele carrega outros dois números em MD e MR, chama de novo a subrotina de multiplicação, elas fazem a mesma coisa com MD e MR, volta para cá e eu somo o resultado com o anterior e eu vou ter N1 mais N2 no PR. E para o programa. Então aqui é só um exemplo de como você pode usar a subrotina para executar um trecho de código repetidamente. Bom, e com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa disciplina, a parte teórica, e nas próximas aulas a gente vai usar para tirar dúvidas se forem necessárias. Então, valeu pela presença e até as próximas.